nós vamos estar compartilhando a palavra. Eu quero que você abra comigo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Vamos ler todos juntos? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Graças a Deus por isso. Vocês estão aqui? Aleluia! A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Porque quando nós olhamos para a palavra no geral, nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, Deus tinha um plano para eles. Deus fala lá em Gênesis 1, 27, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança para governar, para reinar sobre a terra. Amém? Mas aí algo aconteceu, né? O homem caiu em pecado. O homem se afastou de Deus. Mas a palavra do Senhor é tão maravilhosa, porque a palavra de Deus, ela não muda. Deus não retrocede nas suas promessas. Deus não volta atrás no que Ele disse. A olhos humanos, nós podíamos olhar e dizer, agora acabou tudo, né? Deus criou o homem pecou, se afastou de Deus, morreu espiritualmente. Mas Deus tinha liberado uma palavra para o ser humano. Deus tinha declarado que o homem era a imagem e semelhança dele. Deus tinha declarado que criou o homem para governar sobre a terra. E quando Deus estabeleceu isso, estava estabelecido na eternidade, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus estabelece as suas promessas na eternidade. Então diga para ela, por isso as promessas de Deus não mudam. Diga, não importa o que aconteça, as promessas permanecem de pé. Amém? Então o homem pecou contra Deus, morreu espiritualmente. Mas como Deus já esteve no futuro e já conhece todas as coisas, Deus já tinha um plano estabelecido para resgate da humanidade. Amém? Deus não fez, que nem eu digo assim, Deus podia ter feito com a gente igual uma mulher quando está batendo o molho da maionese lá e desanda, né? Você tem que jogar fora. Deus podia ter feito isso, não podia? Não, mas Deus não fez isso conosco. Aquilo que Deus estabeleceu está estabelecido. Deus já tinha um plano e um propósito para a humanidade. Então o que Deus faz? Deus desce na terra, na pessoa de Cristo, para resgatar o homem dos seus pecados. Você já parou para pensar um Deus? Eu quero que se imagine Deus do céu, glorioso, onde anjos o adoram, cercado de glória, cercado de poder, cercado de majestade, nome sobre todo nome, glorioso, completo em si mesmo. Deus não precisava de nada. Você acha que Deus precisa de mim e de você? Ele é completo nele mesmo, Ele é Deus. Mas aí quando o homem peca, o que é que Deus faz? Deus desce na terra para resgatar a humanidade perdida. Glória a Jesus! O Deus glorioso veio na terra atrás de mim e de você para nos salvar, para nos reposicionar, para nos levar de volta ao lugar onde o homem caiu. Jesus Cristo veio, assumiu sobre ele os nossos pecados, morreu numa cruz. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios no 5, 21, você vai ver ali que ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que agora, em Cristo Jesus, nós nos tornássemos justos diante de Deus.
Então, ou seja, em Cristo Jesus, o projeto de Deus foi reestabelecido. Em Cristo Jesus, todas as coisas se fizeram novas novamente. Você sabia que quando você está em Cristo Jesus, você se torna como o primeiro Adão lá antes da queda? Como se você nunca tivesse pecado. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: meu irmão. Diga assim: quando você recebe Cristo na sua vida, é como se você nunca tivesse pecado. O projeto de Deus voltou. Jesus Cristo veio, o homem entregou nas mãos do diabo o governo. Jesus Cristo vem e toma das mãos de Satanás a autoridade, o governo, e devolve isso para a sua igreja, que somos nós hoje. Satanás não tem mais controle de nada, Satanás não tem domínio sobre nada. Satanás está derrotado por Cristo Jesus. A autoridade foi devolvida para os filhos de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos nesse lugar? Se você é um filho de Deus, você é a imagem e semelhança do seu Criador, amém? Você foi criado para reinar, para governar sobre essa terra, aleluia. Este sempre foi o projeto de Deus. E como eu falei, Deus não muda. Deus permanece o mesmo. O pecado, como nós vimos hoje na parte da manhã, não mudou Deus. Deus continuou sendo exatamente o mesmo. O pecado mudou quem? O homem. O homem se afastou de Deus. O homem morreu espiritualmente. Mas Jesus Cristo veio reestabelecer todas as coisas. Colocar tudo em ordem de novo. Aleluia! E é isso que esse texto fala para nós, né? Que aquele que está em Cristo Jesus se tornou uma nova criação. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, é nova a criação. Diga: é nova. Diga assim para ele: Deus não fez gambiarra com você. Diga: Deus não deu uma melhoradinha. Diga: Deus fez tudo novo. Aleluia! É tudo novo, meu irmão. É tudo novo. Deus criou um novo ser em você. Aleluia! Nós estávamos mortos espiritualmente. Toda pessoa que está morta espiritualmente sem Jesus, o destino dela é o inferno. Porque morte quer dizer separação de Deus. Então toda pessoa que está fora de Cristo Jesus, ela está morta espiritualmente, ela está separada de Deus. E o destino dela é o inferno. Mas Jesus Cristo veio e assumiu sobre ele os nossos pecados. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele recebeu o castigo que era nosso. Ele nos substituiu. Ele desceu ao inferno. Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. Ele se tornou pecado por nós. Quando Jesus permanece, esses 3 dias que Jesus Cristo permanece, né, ali no inferno, Jesus Cristo não ressuscitou enquanto a obra não foi concluída. Jesus Cristo não ressuscitou até que Deus olhasse para ele e dissesse: está feito, está aprovado, os pecados foram perdoados, lavados e remidos. Enquanto a obra não foi completa, Jesus não ressuscitou. Mas quando Deus olhou e viu, aceitou o sacrifício de Jesus, quando Deus recebeu a oferta de Jesus, o seu sangue precioso, puro, imaculado, quando Deus recebe isso, Deus diz: está feito. Aí Jesus Cristo ressuscitou, por quê? Porque a obra foi completa. Você crê que Jesus ressuscitou? Quem crê aqui que Jesus ressuscitou? Se você crê que Jesus ressuscitou, você tem que crer, a obra foi completa em teu favor. Aleluia! Por isso que a religião carrega um crucifixo no pescoço de um Jesus morto. Eu quero dizer para você que o Jesus morto permanece no estado de morte. Porque a obra foi feita quando ele ressuscita dos mortos. Foi quando ele ressuscitou que nós fomos declarados justos diante de Deus. Então, se uma pessoa carrega um Jesus morto, esse Jesus, eu sinto muito dizer para você, mas esse Jesus não pode fazer nada por você.
O nosso Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos. Venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, venceu o domínio das trevas, venceu as doenças, venceu as enfermidades, venceu o mal no nosso lugar. O nosso Jesus vive, Ele ressuscitou, Ele está assentado num trono de glória, aleluia. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, aleluia. Diga para o irmão que está do teu lado: o meu Jesus ressuscitou, meu irmão. Diga: Ele não está mais morto, pendurado numa cruz. Diga: Ele vive, aleluia. E quando Cristo ressuscita dos mortos, você foi recebido em Deus. Você sabia disso? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Ele nos tirou do estado de morte. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia fala. Jesus Cristo desceu ao estado de morte, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então sabe quem é que entra no céu, meu irmão? É aquele que nasceu de novo. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim para ela: religião não salva ninguém. Diga para ela: sacrifícios, penitência, não salva ninguém. Diga: orações não salvam ninguém. Diga: o que salva é a obra redentora de Jesus Cristo. Amém? Igreja não salva, religião não salva. Jesus Cristo salva, só Jesus salva. Por isso que não adianta a pessoa achar: eu pertenço à religião tal, então eu estou salvo. Sinto muito te dizer, meu querido, mas não importa a religião que você pertença, se você não está em Cristo Jesus, você está morto espiritualmente. Porque só Jesus ressuscitou dos mortos, só Ele venceu o pecado, só Ele venceu a morte. E Ele nos substituiu, nos arrancou desse estado de morte. Nós ressuscitamos com Ele. E olha como é que Satanás é, né? Por isso que o Satanás criou a religião. Sabe por quê? Porque a religião, ela cria vários caminhos que levam a Deus. Você já escutou isso? Todos os caminhos levam a Deus, né? Não é isso que a religião fala? Só existe um caminho que leva a Deus: Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Então o que a religião fez? O que o Satanás fez? Criou vários caminhos. Por quê? Porque enquanto as pessoas estão tentando alcançar a salvação, através de, não importa qual seja o método que ela vai usar, tudo isso vai fracassar. Porque só Jesus ressuscitou dos mortos, amém? Ninguém mais tem o poder para trazer vida para você, a não ser Jesus Cristo. Só o sangue dele pode te lavar e te limpar dos teus pecados, amém? Só Jesus. Aí, enquanto as pessoas estão tentando se justificar de outras formas, elas estão fora de Cristo Jesus. E qual é o problema? O problema é que elas estão mortas espiritualmente. A religião não traz vida para você. A religião, o máximo que ela pode fazer é dizer para você: não faça assim, que isso é errado, Ela vai mostrar para você que certas coisas estão erradas. Mas a religião não traz nela o poder para mudar a sua natureza. Aleluia. Jesus Cristo, Ele não somente perdoou os nossos pecados, Jesus Cristo nos fez nascer de novo. Aleluia. Nós em Cristo Jesus nos tornamos uma nova criação. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos dos mortos em Cristo Jesus. E assim como Jesus foi recebido pelo Pai, quando Deus recebe Jesus lá no céu, eu e você fomos recebidos junto com Jesus. Amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus, meu querido, algo extraordinário acontece. Quando há uma entrega verdadeira, quando você reconhece os seus pecados. Sabe, as pessoas, elas não vão para o inferno por causa dos seus pecados. Como assim, pastora? Os pecados de toda a humanidade já foram perdoados por Cristo Jesus. Aleluia. Mas sabe por que as pessoas vão para o inferno? Porque elas não recebem o perdão que Cristo providenciou para elas. Elas querem dar um jeitinho. Elas acham que elas têm que ser boa. Elas acham que têm que sacrificar. Elas acham que têm que fazer alguma coisa para merecer. Não!
Nós só somos salvos em Cristo Jesus pelo que Ele fez, não é pelo que nós poderíamos fazer. Nós estávamos mortos, separados, condenados ao inferno, não havia mais esperança para nós. Jesus Cristo desceu lá e nos redimiu, nos resgatou, nos tirou do império das trevas, aleluia, e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Ele nos transportou. Nós éramos escravos do diabo, nós éramos filhos da ira. Nós pertencíamos a Satanás, você sabia disso? Satanás era o seu pai e era o meu pai. Mas, hoje, pela obra redentora de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. Hoje, o meu pai é Deus. Quem é o teu pai? Diga, pastor, o meu pai é Deus. Enche a boca para dizer, o meu pai é Deus. Ah, o meu pai é Deus. Aleluia. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, verdadeiramente você se torna uma nova criação. É tudo novo, meu irmão. Por isso que essa história por aí, né, da pessoa ter que fazer lista de pecados depois que se converte a Jesus Cristo. Não, tem que fazer uma lista dos meus pecados, né? Lá atrás a gente não tinha entendimento, né? Mas eu me lembro que quando eu me converti a Cristo, mandaram fazer isso. Eu fiz, né? Mandaram. Eu acho engraçado, né? Quando as pessoas dizem para nós que nós somos pecador, miseráveis, fracos, nós acreditamos. Mas quando vem alguém e diz que você é filho de Deus, que você tem a autoridade de Cristo, que você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, que não existe mais culpa ou condenação sobre a sua vida, tem gente que duvida. Não é verdade? Eu lá atrás me falaram para fazer isso, eu fiz. Porque me falaram que era para fazer, eu não sabia. Fiz lista de pecado, confessei pecado dos meus tatara. Nem conheci, mas confessei, porque falaram que era para fazer. Olha que mentira do diabo, porque aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Pergunto para você, uma nova criação tem passado? Ela é nova. Aleluia! Então, se é uma nova criação, não tem que confessar pecados passados. Não tem que fazer quebras de maldições. Por quê? Porque Deus fez tudo novo. É tudo novo, meu irmão. É uma vida nova. Por isso que tem gente que às vezes, antes de se converter a Cristo, levava uma vida no mundão, né? Fervendo que suco, fazendo um monte de coisa errada. E eu acho engraçado que quando a pessoa se converte e vem para a igreja, os crentes que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, duvidam da conversão dela. Peraí, da onde que Deus te tirou? Da onde que o Senhor te tirou? Ou você era melhor do que alguém? Nós não éramos, nós estávamos todos perdidos no pecado, todos mortos, separados de Deus. Mas quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ela nasce de novo. Ela se torna uma nova criação. O teu pai é Deus. Aleluia. Não precisa fazer quebra de maldição. Porque em Deus não tem maldição nenhuma. Aleluia. Você hoje, pela obra redentora daquilo que Cristo fez por você, você se tornou uma nova criação. Você se tornou filho e filha de Deus. Deus é o seu pai. Aleluia. Deus é o seu pai. Você pertence à família de Deus. Aleluia. Você foi perdoado, remido, lavado, santificado no sangue do Cordeiro. Aleluia! É tudo novo, meu irmão. Mas por que é tão importante que nós entendamos isso? Porque a grande maioria das pessoas, elas não se apossam dessa nova realidade em Cristo Jesus, porque elas se condenam. Porque elas carregam culpas do seu passado, de coisas que fizeram lá atrás. Toda vez que uma pessoa se condena, toda vez que uma pessoa carrega condenação, culpas no seu coração, a fé dela não funciona.
Ela não consegue receber milagres sobre a sua vida, por quê? Porque ela olha para ela mesma e ela vê toda a culpa, toda a condenação sobre a vida dela, e ela vê quão indigna ela é, quão separada ela está. Isso era verdade antes de você entregar a sua vida para Jesus. Mas hoje você entregou a vida para Jesus, amém? Então hoje você é uma nova criação. Eu achei algo tão legal que eu queria ler para você, do que quer dizer a palavra salvo. A palavra salvo quer dizer ser perdoado, absolvido, liberto, curado, protegido, guardado, posto em segurança, uma nova vida, ressuscitar dentre os mortos, é uma vida eterna, é uma vida abundante, é uma vida de paz, é uma vida de prosperidade. Você se torna agora um filho de Deus, você está na presença de Deus, livre de qualquer culpa ou condenação, porque você está na presença de Deus, pelo que Cristo fez por você. Todos os milagres, tudo que você precisa já está pronto em Cristo Jesus, amém? Teu pai é rico ou não é? É, claro que é. Teu pai tem cura, tem milagre ou não tem? Tem. Você é um filho de Deus. Como um filho de Deus, agora você pode se achegar a Deus. Você pode orar, você pode chamar Deus de Pai. Você pode usar o nome de Jesus para tudo aquilo que você precisa, para que todas as suas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Como eu falei no início, o projeto de Deus para a humanidade sempre foi abençoar o seu povo. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para morar no inferno. Deus não criou o homem para perecer. Deus não criou o homem para ser castigado. Deus não criou o homem para ficar enfermo, doente, para viver ansioso, preocupado, angustiado. Não! O projeto de Deus, quando criou o homem, era que você fosse abençoado. Amém? Essa quebra da comunhão com Deus é que trouxe consequências para a vida do homem. Deus é o Deus abençoador. Hoje, quando você entrega a sua vida para Jesus, você agora tem comunhão com Deus novamente. O que isso quer dizer, pastora? Você se torna participante de tudo o que Deus tem. Aleluia! Tudo o que Deus tem é direito seu, porque você é filho. Quem aqui é pai e quem é mãe? Tudo que você tem não é direito dos teus filhos? É ou não é? Claro que é. Você é filho de Deus? Então tudo que Deus tem é um direito adquirido em Cristo Jesus para você. Você tem direito à cura, você tem direito aos milagres, você tem direito à provisão de Deus. Você tem direitos, por quê? Porque você é um filho de Deus. Porque você é amado de Deus. Porque Deus tem planos para você. O projeto de Deus sempre foi que nós governássemos a terra. Que nós fôssemos os seus representantes aqui na terra. Tem muita gente lá no mundo precisando de socorro, tem ou não tem? E Deus conta com você. Aleluia! Você é um filho de Deus. Você é um embaixador do céu. Você é um representante do céu aqui na terra para manifestar aquilo que o céu tem. Aleluia! Tudo aquilo que Cristo conquistou para nós não é para o dia que nós for morar no céu tão simplesmente. Tudo que Cristo conquistou para nós é hoje, é para hoje. Nos pertence hoje. Aleluia! Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, a herança é para hoje. Até porque lá no céu você vai precisar de cura. Você vai precisar de dinheiro, de prosperidade lá no céu? Vai precisar dessas coisas? Não! Aonde que a gente precisa dessas coisas? Aqui! É aqui que nós precisamos. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou é nosso. Ele nos entregou. Porque esse sempre foi o seu projeto eterno. Que nós fôssemos filhos abençoados, reinássemos sobre essa terra. Deus entregou para você a autoridade do nome de Jesus para você usar.
Jesus disse assim, que quando nós usássemos o seu nome, no nome dele, né, as pessoas seriam libertas, os demônios seriam expulsos, as pessoas seriam curadas, no nome de Jesus. Mas a igreja do Senhor tem tanta consciência de pecado, tem tanta consciência de fraqueza, tem tanta consciência de miséria, mas tem pouca consciência de quem ela é em Cristo Jesus. Você é uma nova criação. Aleluia! O Senhor fez tudo novo. Não importa o seu passado, não importa o que você fez lá atrás. O que importa, se você está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criação. Tem muitas pessoas que talvez estejam dentro das igrejas, que não nasceram de novo. E não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja, se ela não passar pelo novo nascimento, se ela não se tornar uma nova criação. Então existem aqueles apelos, né? Que às vezes a gente faz. Quem é que quer receber Jesus? Né? As pessoas erguem a mão, eu quero. Mas na verdade, não é nós que recebemos Jesus, é Jesus que nos recebe. Porque se Ele não nos fizer nascer de novo, não adianta nada. Ele vai olhar para dentro do nosso coração, Ele vai ver se o nosso arrependimento é genuíno, é verdadeiro. Quando isso é verdadeiro, o Senhor traz sobre nós esse novo nascimento. E esse novo nascimento traz com Ele uma nova vida. Olha o que Ele diz, a velha vida acabou. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga assim, meu irmão, diga, a velha vida acabou. Eu acho que ele não entendeu, diga mais uma vez para ele, diga, meu irmão, diga, a velha vida acabou. Diga, você é uma nova criação. Aleluia! Você recebeu uma nova vida. Uma nova vida teve início. Sabe que vida é essa? A vida de Deus. A vida abundante. É essa vida que você recebeu. Quando a igreja entender quem ela é em Cristo Jesus, e quando ela começar a se levantar sobre essa terra, nós vamos manifestar o céu aqui. Amém? Mas enquanto as pessoas se culpam e se condenam, elas se colocam ainda debaixo de um lugar onde a bênção não pode alcançá-las. Porque o que trouxe condenação, o que trouxe pecado, o que trouxe morte para a vida do homem foi o pecado. Então você não pode carregar no seu coração nenhum tipo de pecado. Você não pode carregar nenhum tipo de culpa sobre a sua vida. Porque quando você está em Cristo Jesus, os teus pecados são perdoados. Aquilo que dava vida ao mal foi desligado. A raiz que produzia todo tipo de fruto ruim foi cortada quando os teus pecados foram perdoados. Amém? Agora você recebeu da vida de Deus. Você é um ser do céu, aleluia. Você está aqui, mas você é do céu. Olha para o irmão que está do teu lado, diga, meu irmão, eu estou aqui. Diga, mas eu sou do céu. Aleluia. E essa vida é para mim e para você hoje. Não é para o dia que a gente morrer, é para hoje. É um direito adquirido em Cristo Jesus. O preço que Cristo pagou por nós foi um preço muito alto. Eu fico imaginando, pastor, como que Jesus às vezes olha para a sua igreja. E o que será que Jesus pensa às vezes? Quando vê crente rastejando. Quando vê crente desesperado. Quando vê crente se sentindo derrotado, aniquilado. Quando vê crente desesperado. Eu creio que Jesus olha e diz assim, eles não entenderam. Eles não entenderam que eles são uma nova criação. Eles não entenderam que a velha vida acabou. Não importa o que você fez lá atrás. Não importa mais o teu passado. Acabou. Você entregou a sua vida para Jesus? Aleluia, você é uma nova criação. Teve início uma nova vida. Esta vida é a vida de Deus. Amém? Jesus tinha a plena consciência disso quando andou sobre a terra.
Quando Jesus andou sobre a terra, ele sabia quem era o seu Pai. Jesus, quando andou sobre a terra, ele sabia a autoridade que ele tinha. Jesus, quando andou sobre a terra, ele sabia ao qual reino ele pertencia. É por isso que Jesus chegava. Aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. Por quê? Porque Jesus tinha consciência de onde ele veio. É essa consciência que eu e você precisamos ter nesses dias. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um coitadinho. Você é um filho, uma filha de Deus. Aleluia! Então teve início uma nova vida. Uma nova vida. É tudo novo. É tudo novo. Só que quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi regenerado. Amém? Diga, o meu espírito foi regenerado quando eu nasci de novo. Sabe o que tem que ser regenerado agora? A sua maneira de pensar. Porque você ainda pensa como a velha natureza. Você ainda pensa como o velho homem caído. Por isso que as coisas não acontecem. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga, meu irmão. Diga, mude a sua maneira de pensar. Diga, para de pensar pela velha natureza. Diga, você é uma nova criação. Você tem que pensar com a mente de Cristo. Aleluia! Você vê Jesus desesperado diante de uma situação? Você vê Jesus apavorado lá atrás com alguma coisa? Não! Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia o reino ao qual ele pertencia. Jesus nunca deixou que nada dessa terra entrasse no coração dele. Nós, antes de nos convertermos a Cristo, nós ficamos muitos anos sentados na cadeira do diabo, né, pastor? Aprendendo com ele. Mas agora que nós nascemos de novo, nós precisamos nos assentar na cadeira e aprender com Jesus, aprender com o Espírito Santo, aprender com a palavra, porque é o que Cristo disse que é a verdade, não é o que os teus olhos veem, não é o que você sente, não é o que você acha, é o que Cristo falou que é a verdade. E Ele disse, Ele falou, nós somos perdoados. Nós fomos aceitos por Deus. Você acha que Deus é mesquinho ao ponto de dizer assim, eu vou salvar eles para um dia eles virem morar no céu, mas vou deixar eles lá na terra perecendo, passando necessidade? Você acha que Deus, um Deus de amor, Deus é amor. Você acha que Deus pensou isso sobre você? Não. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. São pensamentos para dar o fim que nós desejamos. Pensamentos de um futuro. Esses são os pensamentos de Deus ao teu respeito. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Você não custou pouca coisa. Você não foi barato. Você acha que você foi barato? Não. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, meu irmão, o preço foi muito alto. Muito alto. O preço foi tão alto, mas tão alto, que ninguém poderia pagar a não ser Jesus. Ninguém na terra poderia pagar a não ser Jesus. Deus teve que descer do céu para pagar o preço pelas nossas vidas. O preço foi pago por mim e por você. O preço foi pago. Nós somos uma nova criação. Nós temos uma nova vida. Mas precisamos mudar a maneira de pensar. Nós tomamos decisões, na grande maioria das vezes, baseados naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos. Nós julgamos por aquilo que sentimos. Não, nós somos uma nova criação, amém? Nós agora
precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Por isso que crente tem que comer Bíblia. Por isso que crente tem que ler Bíblia. Mas os crentes não lêem a Bíblia. Os crentes só leem a Bíblia quando o pastor lê a Bíblia. Quando o pastor abre ali. Aí você não sabe por que as coisas estão tão difíceis. Tem vaga para o IBEG ainda, pastor? Deve ter, né? Gente, se você ainda não fez o IBEG, o Ensina Graça, o conselho que eu te dou, faça. Quem já fez? É libertador ou não é? É, né? É libertador. Por quê? Porque você começa a entender pela palavra quem você é em Cristo Jesus. E você começa agora a caminhar pela palavra, não mais pelos teus sentimentos, não mais pelo que você acha. A tua opinião não importa, o que importa é a opinião de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A minha opinião não importa, o que importa é a opinião de Deus. Ele está sempre certo. Sempre Ele está certo. Mas os crentes não leem Bíblia, mas os crentes não oram. E aí, mesmo sendo uma nova criação, porque se você nasceu de novo, você vai morar no céu, aleluia, graças a Deus por isso, né? Mas o Senhor quer não somente que você vá morar no céu um dia, Ele quer que você desfrute dessa vida que teve início hoje. Quando é que a vida teve início? Hoje, no momento que você se converteu a Cristo, teve início essa vida. E o Senhor quer que a gente viva essa vida, assim como Cristo viveu sobre a terra. A palavra de Deus fala, né, que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. O projeto de Deus é que eu e você sejamos como Cristo. Que nós venhamos a falar como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo, orar como Cristo. Esse é o desejo do Senhor. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos como Cristo é. Nós não podemos mais, amados do Senhor, ficar à mercê daquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu não quero. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Quem mais quer? Eu quero viver. Eu quero experimentar dessa vida abundante que Cristo tem para mim. Quantas pessoas atormentadas, quantas pessoas com depressão profunda, quantas pessoas que não dormem à noite, quantas pessoas enfermas. Você acha que o preço que Jesus Cristo pagou para você não foi suficiente? Foi. Para te comprar por inteiro, até o último fio do cabelo da tua cabeça. Amém? Foi comprado, foi pago. Você é inteiro do Senhor. Amém? Diga, eu sou inteiro do Senhor. Jesus pagou o preço pela sua vida por inteiro. Você é inteiro dele. Seu corpo é dele, você é a morada dele. E porque o seu corpo é dele, o Senhor quer que você tenha um corpo sarado. Ele quer que você seja curado de toda e qualquer enfermidade. O preço que Jesus pagou foi suficiente. Você não tem que pagar mais nada. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim, você não tem que pagar mais nada, meu irmão. Diga, já foi pago. Nós só precisamos ter a consciência nessa nova vida e viver ela. Por que os crentes caem em pecado? Porque não têm consciência da vida que eles têm. Trocam as bênçãos, né, por pratos de lentilha. Jovens, né, basta vir uma mulher bonita, né, cai. Não é assim? Muitas vezes. Trocam as bênçãos de Deus por coisas da terra. Trocam as bênçãos de Deus por lixo. Porque tudo que o mundo tem para oferecer para nós é lixo, se comparado à vida que Jesus Cristo tem para nós. Mas para que eu possa experimentar dessa vida, eu preciso tomar posse da palavra de Jesus. Viver essa vida que Cristo deseja que a gente viva é dizer não para o pecado.
É dizer não para as propostas do diabo. É dizer não para a falcatrua. É dizer não para o adultério, para a mentira. Por quê? Porque quando nós entendemos o preço que Jesus pagou e essa nova vida que nós temos nele, essas coisas não são mais peso. Sabe por quê que às vezes para os jovens ainda é peso ter que abrir mão de algumas coisas? Eu digo jovem porque o jovem, a juventude é a época, né, das pessoas querendo se divertir, né? Essas coisas aradas que o mundo faz, né? Às vezes, para alguns jovens é peso porque eles não entenderam que essa vida que Jesus tem para eles é muito melhor. Não se compara, mas eu sei que tem jovens aqui que têm vivido isso. Amém? Eu sei que tem jovens que têm experimentado dessa nova vida em Cristo Jesus e que não trocam ela por nada. Não é mais peso dizer não para o pecado. Não é mais peso. Quando você entende que teve o início uma nova vida. E é essa vida que eu quero desfrutar. É essa vida que eu quero viver. Eu não sei você, mas eu quero um dia, quando eu estiver na presença do Senhor, eu quero que o Senhor olhe para mim e Ele diga para mim que eu cumpri os projetos e os sonhos do coração dele sobre essa terra. Porque eu creio que vai ser muito triste. Nós podemos até chegar lá. Glória a Deus, somos nova criação. Mas já pensou você chegar lá no céu e não cumprir o projeto que Deus tinha? E ainda reclamar com Deus, né? Por que, Deus, que eu sofri tanto? Aí Jesus vai dizer, por que mesmo? Porque eu já sofri no teu lugar. Jesus sofreu no teu lugar, amém? Eu não estou aqui dizendo que você não vai passar por lutas ou dificuldades. Eu estou aqui dizendo que se você está em Cristo Jesus, você vence cada uma delas. Amém? Jesus mesmo disse, nós íamos ter aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele venceu, porque Ele venceu, Ele nos deu poder para vencer o mundo. Amém? Porque nós estamos nele. As doenças, as enfermidades, a angústia, a miséria, essas coisas estão no mundo. Jesus venceu o mundo e nos fez vencedores juntamente com Ele. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Jesus venceu cada uma delas. E se você está em Cristo Jesus, você também é mais que vencedor. Amém? Você foi comprado por um alto preço. Você tem valor para Deus. Amém? Você tem valor para Deus. Deus quer abençoar o seu povo. Quando a gente vai olhar para a palavra, nós vemos que lá no tempo dos apóstolos, eles entenderam essa verdade. E as pessoas que entregavam a sua vida para Jesus, elas eram curadas, elas eram libertas na hora. Porque elas entendiam que elas se tornaram uma nova criação. Quando você entende que você é uma nova criação, você entende que a doença não tem mais domínio sobre você, que Satanás não tem mais domínio sobre você, que o inferno não pode mais contra a tua vida. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você entende que Jesus venceu o mal no seu lugar. O mal está vencido, o pecado foi vencido por Cristo Jesus. Para que nós pudéssemos viver esta nova vida que teve início. A pergunta que eu faço é, teve início na sua vida? Essa nova vida teve início na sua vida? Porque tem gente que continua vivendo a velha vida. Do mesmo jeito. A maneira de pensar não mudou. O jeito de falar não mudou. O jeito de agir não mudou. E sabe qual é o risco? Se você não mudou nada, existe um risco de você não ter nascido de novo. Porque aquele que nasceu de novo teve a sua natureza transformada. Porque você teve a sua natureza transformada, você não consegue mais ser como você era antes. Você não consegue. Porque algo mudou dentro do seu coração. Isso é novo nascimento.
Mudança de mente. Mudança. Como que homens podem dizer que são nova criação e são estúpidos, tratam mal as suas esposas, agridem esposas? Que nova criação é essa? Isso nunca foi uma nova criação. Essa pessoa nunca nasceu de novo. E o que é pior é que às vezes a pessoa está dentro da igreja achando que vai para o céu. Essa nova criação é santa. Amém? Jesus é santo. E Ele te fez santo, como Ele. Ele te santificou. Ele perdoou os teus pecados. Você é santo. Você tem acesso à presença de Deus hoje. Você sabia disso? Você tem acesso à presença de Deus. Você pode orar, você pode falar com Ele. O caminho foi aberto por Cristo Jesus. Aí os crentes não oram. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: o caminho está aberto, meu irmão. Mas adianta se você não orar? Jesus Cristo olha para nós. E eu creio que há uma expectativa no coração de Deus para essa noite. Que nós venhamos a despertar do sono. Que nós venhamos a bater no peito e dizer: Senhor, eu não quero mais ser a mesma. Eu não quero mais ser do mesmo jeito. Me ajuda. Me faz nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Quando você nasce e você tem a natureza de Deus, uma das coisas que acontece com aquele que tem a natureza de Deus é o amor. Você sabia disso? Deus é amor. Uma das evidências que uma pessoa de fato nasceu de novo, ela ama. Agora, se uma pessoa guarda mágoa, ressentimento, ódio, ofensas contra pessoas, existe uma grande possibilidade dela não ter nascido de novo. Ou não entendeu a verdade do Evangelho. Se nasceu de novo, o Espírito vai trabalhar. Nós precisamos nos levantar como igreja. A igreja que tem o governo sobre a terra. Não é o governo, é a igreja. Existe em nós autoridade para operar milagres. Existe em nós autoridade para manifestar os dons do Espírito. Existe em nós a unção de Deus. Porque o preço foi muito alto. Foi muito alto, Luana. O preço foi muito alto. E sabe por quê que é pela graça? Porque nós não tínhamos como pagar. Por isso é graça. Porque ninguém tinha como pagar. Mas Jesus pagou esse preço pela sua vida. Deus nos fez livres. Às vezes você pode estar se perguntando assim: pastora, eu não sei, não tenho certeza se eu nasci de novo. Eu falei de uma das evidências, que é o amor. Mas sabe qual é uma evidência clara que você nasceu de novo? Você é batizado no Espírito Santo. Aleluia! Se você é batizado no Espírito Santo, é a certeza que Deus te recebeu. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito, ele não pode ser dado para o mundo. O Espírito Santo é dado para os filhos. Então, se você é batizado no Espírito Santo, você pode se alegrar. Sabe por quê? Você é filho de Deus. Você pode ter a certeza que você é um filho de Deus.
Só que se você tem essa certeza que você é um filho de Deus, você precisa entender que existe sobre você uma responsabilidade agora. Nós não estamos aqui simplesmente por estar nessa terra. Nós não estamos aqui para alcançar riquezas, tesouros, coisas naturais, coisas humanas. Nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Nós estamos aqui para trazer o governo dos céus sobre essa terra. Nós estamos aqui para alcançar pessoas para Jesus. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, talvez pessoas próximas a você vão ficar. E às vezes tem uns que vão ficar pelo mau testemunho dos crentes, né? Nós precisamos entender de que reino nós somos. Nós precisamos assumir o nosso papel aqui na terra. Nós precisamos entender que Deus projetou coisas maravilhosas para nós. Se você está em Cristo Jesus, se você é essa nova criação de Deus, tudo que o céu tem já te pertence. Não é para depois que você morrer, já é seu, porque você já é do céu. Amém? Então já é seu. E Deus deseja que os seus filhos manifestem isso. Deus deseja que os seus filhos se levantem sobre essa terra para revelar Cristo para as pessoas. Aleluia. Deus deseja que nós, como filhos de Deus, venhamos a fazer aquilo que Ele faz, a ser como Ele é. Talvez você olhe e diga assim: ah, pastora, isso é muito difícil para mim. Por isso que você nasceu de novo. Você já notou que não tem desculpa para nós? Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo? Então, olha quem está com a mãozinha levantada e diga assim: se você nasceu de novo, não tem desculpa para você. Diga: você é uma nova criação. Ah, pastor, eu não nasci de novo. Então você precisa nascer de novo. Porque ninguém vence pecado na força do braço. Ninguém vence as lutas na força do braço. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Ele é vencedor. Ele é o Deus triunfante sobre todas as coisas. Ele nos fez assentar com Ele. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus. Então, para concluir aqui, eu quero falar de novo sobre o que é ser salvo. Enquanto o louvor vai se posicionando aqui, para que você entenda qual é o seu direito em Cristo. Então, ser salvo é ser perdoado, é ser absolvido. Ser salvo é ser liberto. Ser salvo é ser curado. Ser salvo é estar protegido, guardado. Ser salvo é ser colocado em segurança. Ser salvo é receber uma nova vida. Ser salvo é ter sido ressuscitado dos mortos. Ser salvo é ter uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de paz. Ser salvo é ser próspero. Ser salvo é ter a natureza de Deus em nós. Ser salvo é estar na presença de Deus. Ser salvo é ter comunhão com Ele. Ser salvo é você não carregar nenhum tipo de culpa ou condenação mais sobre a sua vida. Porque Jesus Cristo já pagou todo o preço que era necessário para que você pudesse desfrutar dessa vida abundante que Ele tem para você. Amém? Em nome de Jesus. Nós queremos orar nessa noite para que essa vida de Jesus alcance você. E tudo aquilo que precisa ser quebrado nessa noite será quebrado.
Tudo aquilo que precisa ser enterrado, rompido com o passado, vai ser rompido, em nome de Jesus. Existem pessoas que estão aqui que carregam culpas de coisas que aconteceram lá atrás. Essa noite onde o Senhor está dizendo para você: eu estou quebrando isso na tua vida. Eu estou quebrando isso na tua vida. Eu estou passando o meu sangue precioso e perdoando todo o seu passado, para que você possa viver essa nova vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Se você está com alguma dor, alguma enfermidade, eu quero que você coloque a mão. Se você precisa de um socorro do Senhor, se você está se sentindo angustiado, triste, coloque a mão sobre o teu coração. E nós queremos orar por você agora, em nome de Jesus. Deus querido e amado, Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida do Teu povo. Povo, meu Deus, que o Senhor comprou por um alto preço. Povo, meu Deus, que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor, eu clamo agora para que o Senhor venha com o Teu poder sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, e em nome de Jesus, que toda mentira do diabo seja arrancada. Eu repreendo agora todo espírito da religiosidade, todo espírito do engano, todo espírito da derrota, todo espírito da depressão, da angústia, do medo. Eu repreendo agora todo espírito da condenação, da miséria, da opressão, do inferno. Eu dou uma ordem agora a vocês, espíritos malignos de Satanás. Peguem tudo que é de vocês agora e soltem a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Porque elas foram compradas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então nós vamos contra vocês, mal, e te dizemos: saiam daí agora, em nome de Jesus. Toda perturbação do sono, em nome de Jesus. Essa pessoa que não consegue dormir à noite, que vira para um lado, que vira para o outro, que o sono não vem, que tem aquela taquicardia, em nome de Jesus eu me levanto contra você, demônio do inferno, e te digo: você perdeu. Você foi derrotado em nome de Jesus. Então mal retroceda agora. Todo espírito do pânico, todo espírito do pavor, todo espírito do medo, em nome de Jesus, saia. Deixa a mente, deixa o coração. Essa pessoa tem medo do futuro, ela fica ansiosa e preocupada com o futuro. Em nome de Jesus eu repreendo você, espírito do inferno, e eu te digo: em nome de Jesus, seja destruído a tua ação agora, em nome de Jesus. Espírito que vem trazendo condenação, você que culpa essa pessoa de coisas do passado, você que fica jogando coisas do passado, em nome de Jesus, demônio do inferno, solte a mente, solte o coração dela, solte agora em nome de Jesus Cristo, porque eu declaro o perdão de Jesus alcançando a sua vida, o sangue do Cordeiro lavando, purificando você agora em nome de Jesus, desligando todo o mal sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Até aqui, espírito maligno, você chegou, daqui você não passa. Eu desligo a tua ação agora na mente dessas pessoas, eu desligo a tua ação agora no corpo dessas pessoas, porque elas pertencem a Jesus Cristo. Então você não pode ficar aí, em nome de Jesus. Todas as dores agora são arrancadas, em nome de Jesus. Todos os problemas agora, em nome de Jesus. Nervo ciático, dores nos ossos, em nome de Jesus, retrocedam agora. Dores de cabeça constante, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Dores de estômago, dores agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor vai tocando e vai arrancando esse mal. Tumores sumam, desapareçam agora em nome de Jesus. Até aqui vocês vieram, mas hoje essa pessoa entendeu que ela tem uma nova vida em Cristo. Então você é desligado agora, porque essa nova vida em Cristo não carrega enfermidade, essa nova vida em Cristo não carrega o mal, essa nova vida em Cristo carrega cura, carrega milagres. E é isso que eu libero agora
sobre a sua vida nessa noite, pelo poderoso nome de Jesus. Sim, Em Deus nome de Jesus. Todo-Poderoso, agora, em nome de Jesus Cristo, todos os males que acompanhavam a vida dessa pessoa e que foram adquiridos pelo velho homem, todas as coisas da velha natureza e que estavam ainda entronizados e que estavam tentando reinar no teu corpo, reinar nas tuas finanças, operar na tua vida financeira, na tua vida familiar, todas as coisas do velho homem, da velha natureza que ainda te acompanhavam, agora nós ordenamos pelo poder de Jesus Cristo e dizemos: seja aniquilado, seja desfeita agora toda obra contrária, toda obra do espiritismo, de espíritos maus que causavam as tristezas, as angústias, todo o passado do sofrimento que você viveu, todo o passado das coisas ruins que pertenciam à velha natureza. Nós dizemos agora: seja arriscado, seja rasgado agora, seja destruído agora. Por isso, em nome de Jesus, um novo tempo está sobre você. Eu profetizo que a partir de agora, a partir de hoje, é a nova vida de Cristo, é os benefícios dela que te alcançam. O passado já ficou para trás, o passado está sendo sepultado agora, destruído agora. E a nova vida de Cristo te acompanha. E é por isso que eu digo sobre você agora, em nome de Jesus, uma área sentimental abençoada, uma vida familiar abençoada. Sobre você agora eu profetizo, em nome de Jesus, onde não dava certo, todos os negócios, toda a fonte financeira, a partir de hoje, você recebe as consequências da nova vida de Cristo, da nova vida de Cristo. É o Espírito Santo que te acompanha a partir de hoje, é o Espírito Santo que te acompanha a partir dessa noite. Por isso é novo, a tua fonte de renda é nova, os teus milagres são novos, novos milagres sobre você, novas bênçãos sobre você, novo tempo sobre você. Essa é a vida que o Cristo trouxe, Por isso comece agora a celebrar, comece agora a se alegrar, comece agora a agradecer, comece agora a louvar, comece agora a dizer: obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, pela nova vida, pela nova vida, pela nova vida. Nós te agradecemos, nós te exaltamos. Aleluia Jesus, aleluia Senhor Jesus, aleluia. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados. Sim, Jesus. Faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada